No filme de hoje, vemos Hiro se divertindo nas lutas de robôs, mas ele é quase pego pela polícia. Hiro conhece os amigos de seu irmão e descobre onde ele estuda. Porém, em uma tragédia, seu irmão acaba falecendo em uma explosão suspeita, o que leva Hiro a criar uma liga de heróis para vingar o falecimento de seu irmão. O filme começa com uma batalha épica entre robôs, onde está sendo disputado dinheiro. A menina com o cabelo rosa acaba perdendo e o adversário, chamado Yama, leva a vitória para casa, ganhando muito dinheiro no jogo. Misteriosamente, um menino chamado Hiro sai da multidão e pergunta se poderia jogar contra Yama. Ele pergunta se o menino tem dinheiro e Hiro responde que sim. A luta se inicia e Hiro acaba perdendo rapidamente para o robô de Yama. Hiro pede para Yama se poderia jogar novamente, pois agora iria apostar um valor mais alto. Yama aceita e aposta o dobro do que havia apostado antes. O robô de Hiro desmonta o robô de Yama rapidamente, fazendo o robô arrancar seu próprio braço com o outro. Hiro ganha a luta e sai vitorioso. Porém, Yama fica furioso com Hiro por ter ganhado e começa a persegui-lo. Tadashi aparece e salva Hiro de ser pego pelos marginais de Yama. Tadashi e Hiro, achando que já iriam sair vitoriosos, acabam dando de cara com a polícia, que acaba prendendo os dois. A tia de Hiro aparece e acaba tirando-os da prisão, dando uma bronca, dizendo que faz tudo para tentar influenciá-los só para coisas boas. E mesmo assim, eles acabam fazendo isso com ela. Eles vão para uma padaria e a tia deles conta que tiveram que fechar em plena promoção de biscoitos. Hiro e Tadashi sobem para cima e Hiro fala que já está planejando ir para outra roboluta. Porém, Tadashi comenta o que os pais deles diriam. Hiro, em um tom triste, responde que eles estão mortos. Tadashi concorda com a ideia de Hiro ir para uma roboluta e acaba indo com ele. No caminho, Tadashi para em uma escola de nerds e fala para Hiro entrar com ele. Hiro entra e vê uma menina andando de bicicleta magnetizada e várias pessoas fazendo invenções incríveis. Esse é meu irmão, Hiro. Bem-vindo a Nerdlândia. Hiro fala que ficou super impressionado com a invenção dela, mas Gogo diz que ainda não está pronta e que irá fazer algumas alterações. Hiro explora mais o local e encontra um cara que Tadashi apresenta como Wasabi. Ele mostra para Hiro uma máquina de corte plasmático. Hiro fica super interessado naquela máquina, mas Wasabi diz que é muito perigoso ele mexer naquilo. Hiro conhece uma garota muito elétrica chamada Honey Lemon. Honey mostra para ele uma mistura de compostos químicos e metais, transformando tudo em uma explosão de cores magníficas. Hiro se pergunta o porquê dos apelidos, e Tadashi explica que quem dá os apelidos é o Fred. Fred aparece e fala com Hiro, se apresentando como o mascote da escola. Ele diz que tem muita vontade de se tornar um verdadeiro lagarto que cospe fogo, mas seus amigos, que fazem as invenções, dizem que isso que ele quer não é ciência, e sim um jeito de brincar. Tadashi chama Hiro para uma sala e começa a mostrar utensílios para ele. De repente, ele apresenta sua invenção, e Hiro acha que era uma simples fita, mas Tadashi revela que é um robô branco gigante apelidado de Baymax. Tadashi explica para Hiro que o robô é um médico e estará sempre preparado para atendê-lo quando precisar. Baymax escaneia Hiro e identifica que ele está machucado no braço, recomendando um spray. Hiro diz que é alérgico, mas Baymax afirma que a única alergia que ele tem é a amendoim. Tadashi fala todo orgulhoso sobre sua nova invenção e como ela vai mudar a vida de muitas pessoas no mundo. Oi, professor. Na verdade, já estava encerrando. Você deve ser o Hiro. Robô luta, não é? Minha filha é na sua idade. O professor Callaghan fica impressionado com Hiro e o convida para estudar na escola. Já na moto, Hiro afirma para Tadashi que ele tem que estudar naquela escola, custe o que custar. A partir daquele momento, estudar naquela escola tornou-se o sonho de Hiro. Ele pergunta a Tadashi como pode estudar lá, e Tadashi responde que, para isso, ele deve fazer um projeto que impressione o professor Callaghan. Então, Hiro se motiva e começa a desenvolver uma ideia que deixasse o professor super interessado. No entanto, Hiro acaba não tendo ideia nenhuma. Tadashi diz a ele que basta olhar por outro ângulo. Tadashi pega seu irmão e mostra a mesa. Hiro cria a ideia de usar seu robô como uma forma de inspiração. Com isso, ele inicia sua dedicação para fazer um projeto incrível, passando dias e noites trabalhando nele. Finalmente, chega o tão sonhado dia do festival de apresentações em que Hiro irá participar. Ele se reúne com os amigos de Tadashi para levar todas as peças de sua invenção extraordinária. No palco, Hiro começa a apresentação um pouco envergonhado e travando muito. Tadashi então dá um incentivo para ele, fazendo com que Hiro faça uma apresentação incrível. Hiro mostra, em sua apresentação, mini-robôs que podem realizar tarefas difíceis com muita facilidade. Que tal transporte? Os microbôs transportam o que for, onde for, rápido.
Todos ficam impressionados com a apresentação de Hiro, principalmente o professor Callaghan, que propõe que ele estude na escola. No entanto, Hiroshi Cray aparece oferecendo-se para comprar a invenção de Hiro. O professor Callaghan diz a Hiro que ele deve se orgulhar e melhorar sua invenção na escola. Tadashi, então, diz a Hiro para permanecer na escola e que irá ajudá-lo. Hiro decide, então, estudar na escola, deixando Cray muito estressado com essa decisão. Já fora do local onde estavam acontecendo as apresentações, Hiro comenta com Tadashi que está muito animado para estudar na escola onde ele estuda e que não vê a hora de começar. Todos os amigos de Tadashi ficam muito felizes porque Hiro vai estudar na escola. Em uma ponte, Tadashi comenta com Hiro que ficou super orgulhoso de ele ter conseguido entrar na escola dele. De repente, um estrondo é emitido e Tadashi corre para o local das apresentações, que está coberto por chamas. Tadashi se lembra de que o professor ainda está lá e diz a Hiro que vai entrar para salvar o professor. Hiro tenta impedir, mas Tadashi entra de qualquer jeito. No funeral, todos estão super abalados com a perda de Tadashi e do professor. Os amigos de Tadashi tentam consolar Hiro, mas ele está muito deprimido. Hiro entra em uma profunda tristeza, parando de comer e de fazer as coisas que gostava. A tia dele fica super preocupada com Hiro porque ele não está mais comendo. Hiro, muito triste, joga sua carta de inscrição para a escola onde Tadashi estudava no lixo. No entanto, quando vai pegar seu robô de luta, ele solta uma parte que cai em seu pé, fazendo Hiro gritar. Ao lado da cama de Tadashi, Baymax aparece e, com muito esforço, vai até Hiro e pergunta como ele está. Baymax tenta tocá-lo, mas Hiro não deixa e tenta sair de perto, resultando em uma queda no chão e vários objetos caindo sobre ele. Baymax pergunta novamente como ele está, e Hiro responde que está bem. Baymax faz uma escaneagem em Hiro e percebe que os hormônios dele estão muito alterados, o que seria um sinal da puberdade que ele está passando. Algo começa a vibrar no chão e Hiro pega. Ele vê que é o micro-robô que criou e que provavelmente está quebrado. Baymax analisa o pequeno robô e constata que ele está tentando ir para algum lugar. Baymax pergunta a Hiro se ele acha que onde o robô vai ele ficaria melhor. Hiro responde que sim, então Baymax começa a ir para o local onde estão vários robôs. Hiro percebe o que fez e decide ir atrás de Baymax, que sai pela rua desgovernado em busca do lugar onde os micro-robôs estão. Baymax encontra o local junto com Hiro. Hiro percebe que o robô não estava quebrado, mas sim procurando outros robôs para se juntar. Ele entra no local por uma janela e se depara com uma fábrica enorme de micro-robôs. De repente, um homem mascarado aparece e começa a controlar todos os micro-robôs, que vão em direção a Hiro, tentando capturá-lo. E corre para a delegacia para fazer uma queixa sobre o ocorrido. No entanto, o policial não faz nada e acha que o garoto está inventando tudo o que fala. Já em sua casa, Baymax está sem bateria. Hiro então entra disfarçado em sua casa e coloca Baymax para carregar. Baymax, usando seu scanner, percebe que Hiro não está muito bem psicologicamente e decide baixar alguns conteúdos na internet para entender como funciona o estado de Hiro. Ele percebe que Hiro está mal e liga para os amigos de Tadashi virem consolá-lo. Hiro tenta pará-lo, mas ele já fez a ligação. Baymax então dá um abraço no menino, que se sente um pouco melhor sobre o assunto. Com a cabeça já no lugar, Hiro decide ligar os pontos do porquê o robô estava pulando tanto e descobre que quem possivelmente roubou sua invenção e ateou fogo no museu foi Cray. Hiro então decide se vingar e, para isso, precisa melhorar Baymax e torná-lo uma máquina de combate. Hiro leva Baymax para sua garagem e começa os preparativos para transformá-lo. Ele faz uma armadura para Baymax. Tenho preocupações. Hiro decide ensinar Baymax alguns movimentos de karatê e baixa um programa com todos os dados sobre como fazer os movimentos dessa arte marcial. Após instalar isso, ele injeta no Baymax, fazendo-o ter uma nova configuração de combate. Hiro, então, decide testar as novas configurações de Baymax, fazendo-o quebrar várias tábuas de madeira enquanto diz o nome de seus ataques ferozes. Hiro fica muito feliz por realmente ter conseguido e tenta dar um toca aqui em Baymax, mas ele não responde direito porque não conhece esse movimento. Hiro explica que isso é apenas um jeito que as pessoas usam para se cumprimentarem ou agradecerem por algo feito. Baymax entende como funciona e faz um toca aqui com sucesso em Hiro, que fica muito feliz por Baymax ter entendido. Hiro, com a armadura de Baymax, decide ir para o local onde o vilão estava. Eles correm na noite para procurar o lugar onde havia vários micro-robôs. Hiro chega ao local, mas ao abrir a porta utilizando um golpe que ensinou a Baymax, descobre que não há mais nada lá. Seu micro-robô começa a pular e aponta para outro local. Hiro e Baymax decidem seguir
para onde o micro-robô está indicando, chegando a um porto de pesca. O micro-robô então solta a mão de Hiro e vai em direção ao mar. Hiro percebe que o vilão está vindo em sua direção, usando os micro-robôs como forma de se locomover pelo mar, sem precisar de um barco. Hiro e Baymax decidem correr para longe. O vilão então decide arremessar um container em direção a Hiro. Nesse momento, os amigos de Tadashi chegam e perguntam o que ele está fazendo. Hiro comenta que estava apenas passeando. Gogo questiona por que ele está colocando uma armadura em Baymax, e ele diz que era apenas um teste. Mamãezinha! Não! Eles fogem usando um carro que o Wasabi havia trazido. Todos entram em uma fuga emocionante pelas ruas da cidade. Wasabi obedece às leis de trânsito, mas Gogo fica irritada e assume o volante, fazendo com que eles vão muito mais rápido do que se o Wasabi estivesse dirigindo. Todos entram em desespero, e em um ato de Gogo para escapar, ela acaba jogando o carro na água, fazendo com que ele pare no fundo do mar. Todos lutam para sobreviver, mas Baymax, que estava no painel solar do carro, acaba saindo e leva todos para a superfície. Ele faz uma rápida checagem em todos e percebe que estão com a temperatura corporal abaixo do normal. Já em cima de Baymax, Fred fala que tem um pequeno plano de onde eles podem ir. Todos acabam andando em um bairro de gente rica e Gogo comenta que não vai invadir uma casa para eles. Fred então chega na porta de uma mansão enorme e fala com o mordomo. O mordomo cumprimenta Fred, que explica a todos que, na verdade, aquela é a sua casa. Todos ficam super impressionados, pois pensavam que Fred morava debaixo de uma ponte, mas ele vive em uma gigantesca mansão. Fred então mostra seu quarto enorme, totalmente personalizado com temas de super-heróis. Hiro rapidamente corre para uma mesa, pega um lápis e uma caneta e desenha a figura que viu na roupa do vilão. Gogo diz que não sabemos quem ele é, mas Fred afirma que depois de ler muitas revistas em quadrinhos e assistir a muitos filmes, pode ter certeza de que aquele cara é um super vilão que busca vingança por algo que aconteceu com ele. Fred então mostra vários quadrinhos para que eles tenham noção do que está falando. Baymax mostra que conseguiu analisar o tipo sanguíneo do vilão e sabe todos os tipos de doenças que ele pode ter. Hiro então tem uma ideia: rastrear todos na cidade até achar o vilão. Gogo afirma que isso demoraria muito e que seria praticamente impossível. Hiro pensa e diz que para isso precisa inventar um super scanner e acoplá-lo a Baymax, para que ele possa ler todos os tipos sanguíneos da população inteira. Depois de analisar o que Fred havia falado sobre o vilão, Hiro decide que eles devem se tornar heróis para combater o mal. Se ligaram nisso? É onde a nossa história começa. Vamos ser super-heróis! Posição. Depois de fazer os equipamentos, ele os distribui para todos, onde Fred se torna um monstro cuspidor de fogo, Gogo se transforma em uma velocista, Wasabi vira um guerreiro que consegue cortar tudo com seus braços a laser, e Honey se torna uma química que, para usar seus poderes, precisa misturar elementos químicos. Hiro acaba se tornando um tipo de suporte para Baymax, que se acopla em suas costas. Baymax ganha uma armadura super irada para poder combater o vilão. Hiro então apresenta os poderes de Baymax, que pode voar usando propulsores a jato. Em um teste, Hiro acaba sobrevoando a cidade com Baymax, e eles param em uma ponte gigantesca. Baymax pergunta a Hiro se ele se sente melhor com aquela viagem, e Hiro diz que sim, fazendo com que Baymax desligue. Hiro então pula junto com Baymax, que ativa seus propulsores a jato. Eles param em balões voadores e acabam conversando sobre o que está acontecendo na vida de Hiro. Hiro então pede para Baymax utilizar seu scanner. Baymax escaneia todos na cidade e percebe que o vilão está em uma ilha remota. Hiro e Baymax retornam para casa e decidem ir até a ilha em busca do vilão. Ao chegarem na ilha, Wasabi comenta que lá é um lugar ilegal e que está de quarentena, mas todos falam para Wasabi se tocar. Em uma porta de ferro, Wasabi usa suas lâminas a laser para cortá-la e fazer com que todos entrem. Hiro pede para Baymax rastrear, mas ele não consegue fazer isso porque algo corta seu sinal dentro daquele local. Ao chegarem na sala, reparam que há um portal enorme destruído, e Hiro percebe que o símbolo que desenhou na folha é o mesmo que está colado no portal destruído, confirmando as suspeitas que tinha sobre o vilão. Eles então decidem entrar em uma sala e veem um painel enorme. Ao ligá-lo, veem uma gravação antiga, mostrando como eram aqueles portais e para o que serviam. Hiro então vê que aqueles portais teletransportavam coisas para outro lugar, e para testar, o chefe do projeto decide arriscar, atirando uma menina no portal para atravessar para o outro lado. Na hora em que ele foi fazer isso, seu funcionário mencionou que havia um pequeno erro de cálculo, mas o chefe simplesmente ignorou e lançou a menina do mesmo jeito. O portal tentou fechar e explodiu, deixando a menina presa dentro da dimensão do portal. Ao assistirem a essa gravação, o vilão aparece e arremessa uma pedra enorme na direção deles, fazendo com que Baymax o salve utilizando seus novos equipamentos de combate. Deixa com o papai. Super salto!
Impacto monstro! Golpe sujo! Resultando em todos sendo derrotados humilhantemente. Hiro e Baymax conseguem tirar a máscara do vilão e percebem que ele era o professor Karlaran. Hiro pergunta a ele por que não está morto, e Karlaran explica que queria os micro-robôs, mas não conseguiu pegá-los. Então, decidiu armar um incêndio para poder roubar todos eles. Hiro diz que o irmão entrou no incêndio para salvá-lo, mas Karlaran responde que ele entrou porque quis e que Tadashi não tinha importância alguma para ele. Em um momento de fúria, Hiro vai até Baymax e retira o chip que Tadashi fez, deixando apenas o chip de destruição. Baymax entra em modo de ataque e começa a atacar freneticamente o professor, que fica muito ferido. Os amigos de Tadashi resolvem intervir e todos se juntam para parar Baymax. Eles conseguem, mas o professor acaba fugindo do local. Hiro fica extremamente irritado por terem deixado o vilão escapar e decide fugir junto com Baymax para poder aprimorá-lo e eliminar o professor que havia tirado Tadashi de Hiro. Já na garagem, Hiro tenta consertar algumas partes de Baymax que estavam quebradas. Ele tenta retirar o chip que Tadashi fez, mas Baymax não permite, porque Tadashi o programou para ajudar e não ferir nenhum ser humano. Hiro diz que Tadashi nunca voltará, mas Baymax responde que Tadashi está lá. Hiro se irrita e diz, de forma desesperadora, que Tadashi morreu. Baymax então mostra a Hiro algumas gravações que Tadashi fez quando estava programando. Hiro se emociona com as gravações e decide abandonar a ideia de acabar com o professor. Os amigos de Tadashi chegam e dão um abraço nele. Hiro diz que finalmente entendeu o que eles queriam dizer. Gogo comenta que agora vão pegar Karlaran do jeito certo. Wasabi fala, em tom de brincadeira, que da próxima vez não devem deixá-los presos em uma ilha deserta. Honey então entrega um pendrive para Hiro, que conecta ao computador e vê uma gravação mostrando que, na verdade, a menina que havia sido enviada para o portal era a filha do professor, e ele estava apenas tentando buscá-la de novo. A cena muda para uma apresentação de Clay em uma nova empresa. E que agora irá tirar tudo o que lhe resta. Usando os micro-robôs, o professor reativa o portal e começa a sugar tudo para dentro, fazendo com que a empresa de Clay seja absorvida aos poucos. Os heróis aparecem e fazem um discurso, dizendo que a filha dele se foi e que machucar os outros não irá trazê-la de volta. Clay responde a Karlaran que pode lhe dar tudo, mas Karlaran diz que queria a filha de volta e começa a atacar os heróis de forma extremamente violenta. Hiro recebe um ataque em cheio e voa para cima. Ele elabora uma estratégia, fazendo com que os micro-robôs sejam sugados para dentro do portal, reduzindo drasticamente sua quantidade. Em seguida, ele desferiu um golpe certeiro, fazendo com que o vilão caia no chão. Baymax para em frente ao portal e diz que sente uma presença humana em estado de hibernação. Hiro decide entrar no portal para tentar salvar essa pessoa. Eles entram e, lá dentro, avistam a filha de Karlaran. Baymax pega a cápsula e começa a voltar para fora do portal, mas uma pedra enorme acerta-o, quebrando seus propulsores. Em uma cena triste, Baymax usa seu braço como propulsor para tirar Hiro de dentro do portal. Hiro fica muito triste, pois teria perdido tudo o que seu irmão deixou para ele. Eles conseguem sair do portal e todos perguntam sobre Baymax. Hiro diz que ele se foi e que deixou apenas sua mão. A cena muda para algum tempo depois, onde o SAMU chega e leva a filha de Karlaran para o hospital, enquanto o professor é preso. Algum tempo se passa e vemos que Hiro está indo para a escola onde Tadashi estudava. Ele chega ao local que era o antigo lugar de estudo de seu irmão e decora com suas coisas. Ao colocar a mão de Baymax na mesa, ele percebe que Baymax deixou o cartão com todas as suas memórias grudado na mão. Hiro então decide reconstruir Baymax e colocar o cartão. Ele consegue e finalmente tem seu amigo de volta. Legal é que o meu irmão quis ajudar pessoas. E é o que vamos fazer. Quem somos? Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.